Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Eu fico muito feliz que você tenha vindo aqui aprender um pouquinho mais sobre essa temática. Nós vamos conversar sobre o balé clássico e os 3 princípios básicos. Esse projeto faz parte do projeto de lei Aldir Blanc e é por isso que eu estou oferecendo durante esta semana as videoaulas gratuitamente para todos que tiverem interesse. Se você não assistiu a primeira e a segunda, assista, porque os conteúdos são fundamentais para que você compreenda o conteúdo desta videoaula. Hoje veremos a nossa terceira e última videoaula. Vamos lá? Hoje vamos aprender sobre o terceiro princípio básico do balé clássico, a distribuição do peso. Atrás da coxa, encontramos o grupo de músculos do jarrete, que tem a sua origem no quadril e se inserem nos 2 ossos da perna, a tíbia e a fíbula. Estes têm como ação estender o quadril, rodar e fletir o joelho. Desta forma, assim como os glúteos, os músculos do jarrete ajudam a manter a pelvis no local correto e fazem a distribuição do peso. Especificamente, a distribuição do peso deve ser feita 2/3 desse peso distribuídos para o metatarso e 1/3 à frente do calcanhar. Quando colocamos o peso muito para trás, na parte de fora das pernas, fazendo tensão nessa região, os músculos de fora da coxa acabam se desenvolvendo mais e podendo gerar lesões nos nossos joelhos. Como os músculos do jarrete também estão ligados ao joelho, é importante trabalhar eles da forma correta. Nos pés, o resultado pode aparecer nos músculos da frente dos nossos pés, deixando eles fracos. E isso pode acarretar na falta de força para os alegros ou ainda para as pontas. Por isso, é importante observar se estamos alongando os nossos dedos dos pés, porque se contraímos os nossos dedos, isso significa que estamos distribuindo o peso do nosso corpo no local errado. Se a base do nosso corpo não estiver bem trabalhada, consequentemente, postura e equilíbrio também serão defasados. Quando colocamos o peso do nosso corpo muito para trás dos nossos pés, podemos afetar os seguintes músculos. Glúteos e abdominais deixam de trabalhar perfeitamente, afetando postura e andeors. O sóleo, músculo da panturrilha, deixa de trabalhar adequadamente, sobrecarregando o gastrocnêmio, que também é um músculo da panturrilha, e fazendo assim pressão sobre o tendão de Aquiles, prejudicando o demi-plié. Os músculos da canela são ativados e os tendões acabam sofrendo uma tensão na frente do tornozelo, o que também prejudica o demi-plié. Se colocarmos o peso do nosso corpo na parte da frente dos nossos pés, o nosso demi-plié será o resultado daquilo que o nosso tendão de Aquiles permite executar. Do contrário, saltos e relevés serão afetados com uma descida limitada. Assim concluímos o terceiro princípio do balé clássico. Vamos ver como a gente consegue aplicar isso na prática? Para este exercício, você irá precisar de uma bolinha. Essa bolinha ela é de tamanho médio e ela é mais durinha. Eu adquiri ela nessas maquininhas onde você coloca uma moedinha e ela é super boa porque é bem resistente e você consegue acessar bem os músculos, os ligamentos do pé. Então, você vai sentar no chão, vai tirar sua sapatilha, sua meia calça, você vai colocar a bolinha aí embaixo
E a primeira coisa que eu oriento a fazer é sempre a gente sentir o nosso pé, onde nós estamos com o metatarso, onde é o calcanhar, onde estão os nossos dedos. Posteriormente, nós vamos apoiar a bolinha no chão e os dedos por cima da bolinha e vamos massagear, tentando alongar os nossos dedos sobre a bolinha. Esse exercício é super importante para que a gente aprenda a alongar os nossos dedos, mas para a distribuição do peso do corpo ficar no local correto, como a gente já conversou lá na teoria, é importante sim que a gente aprenda a deixar os dedos alongados e não enrijecidos. Uma vez que eles permaneçam enrijecidos, significa que a gente está depositando o peso do nosso corpo no local errado. Depois que você passar por todos os seus dedos, aí sim você vai passar pela parte lateral do pé, que é a parte mais enrijecida do lado de fora, e você vai passar a bolinha fazendo força, né? Não é algo suave, é com força para que você consiga atingir mesmo os ligamentos, todos os músculos que existem aí no nosso pé. Depois que você passar por essa parte do lado de fora, você vai passar para a parte do lado de dentro, que é a parte mais molinha, vamos dizer assim, do nosso pé. E depois você vai passar pelo calcâneo, que é o que recebe um pouco mais de peso e que a gente precisa trabalhar também. Depois você vai passar lá pelo tendão de Aquiles, massageando ele também, alongando, né, para que ele libere toda essa tensão. Passa por todo o seu pé novamente e lembra sempre de fazer tudo isso para o outro lado, né? Fazer o outro pé. Você pode analisar, depois de ter feito o primeiro pé, ver a diferença que você obtém de um pé para o outro. O pé é a nossa base, é a base do nosso corpo. Por isso, ele recebe todo o peso. A gente precisa aprender quais são as partes que vão receber esse peso para que a técnica seja bem aplicada. Uma vez que o balé clássico exige muito do nosso pé, né? E pelo uso das sapatilhas e pelo uso da técnica, né? Para fazer os battements tendus, para fazer os demi-points e, consequentemente, para fazer o demi-plié, que é tão fundamental na nossa técnica. O ideal é sempre praticar esse exercício antes de iniciar a sua aula de técnica clássica. Quanto mais você treinar, mais resultado você vai obter, então precisa manter a rotina. E nós ainda temos um segundo exercício. Para ele, você vai precisar da bola suíça, que é a bola maior que utilizamos também nas aulas de Pilates. Nós vamos sentar no chão, né, com a nossa coluna toda apoiada, tentando arrumar ali, né, o nosso coque. Geralmente nós estamos arrumados para aula de balé, para que isso não atrapalhe. Vamos deixar as nossas pernas esticadas e o nosso calcanhar, um pouquinho da nossa panturrilha apoiado sobre a bola. Quando tudo estiver bem no local, os ombros, a coluna bem encaixada, sem, né, nenhum espaço passando sobre ela e o chão, nós vamos levantar o quadril, deixando o nosso corpo bem retinho e com as mãos apoiadas na lateral, vamos virar as pernas anterior e abrir a primeira posição. E ali nós vamos fazer a movimentação do demi-plié, puxando a bola e esticando a nossa perna quando a gente volta. Flexiona, volta esticando o joelho, realiza a ponta do pé e faz o flex na primeira posição, flexiona o joelho no plié, esticou o joelho e ponta do pé. Virou paralelo e começa tudo de novo. Este exercício é para trabalhar os músculos do jarrete, que são super difíceis de serem pensados, mas que são super importantes para a técnica clássica. Então, por isso, a gente precisa pensar nessa movimentação correta e pensar que os nossos joelhos eles precisam ir para as laterais e não para a frente. Assim, a gente consegue manter uma linha, né, entre quadril, joelho e a nossa articulação do tornozelo. Como eu disse antes, esse exercício irá trabalhar os músculos do jarrete. Você deve pensar neles com toda a frequência.
Porém, para realizar esse exercício, você vai precisar usar o corpo como um todo. Você vai precisar do abdômen, coluna, né? As costas que estão apoiadas no chão, até mesmo o seu pescoço deve tomar cuidado para não tensionar, mas a gente não deve esquecer do quadril, que não pode cair, e pensar também nos nossos joelhos sempre bem esticados, mantendo a técnica. Lembrando sempre que cada biotipo, né, cada pessoa vai realizar de uma forma, mas dentro das nossas capacidades físicas devemos fazer o nosso melhor. Vamos deixar claro que tudo o que vimos aqui devemos aplicar de forma cuidadosa e individual. Cada corpo, biotipo, irá refletir na técnica de forma diferente e essa especificidade deve ser primordial. Caso o aluno apresente alguma lesão ou dor, o mais indicado e correto é procurar um médico que, se necessário, indicará um fisioterapeuta. Estes profissionais são os responsáveis pelo conhecimento adequado quando possuímos alguma patologia. O balé clássico não conserta nem corrige ninguém. Ele apenas te ajuda a não seguir um caminho errado dentro das danças que fazem uso desses princípios. E mais uma vez, as crianças aprendem de formas diferentes e devemos estar atentos a estes corpos que ainda estão em desenvolvimento. Assim como aqueles corpos que não vivenciaram a dança desde pequenos, ou se vivenciaram, adquiriram vícios ruins dentro da técnica. Se vocês possuem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo. Lembrando que este conteúdo é ainda muito superficial e que nós podemos nos aprofundar muito mais nele, né, buscando, fazendo pesquisa e, claro, que vivenciando. Aquilo que nós conseguimos vivenciar nos nossos próprios corpos ou ainda com os nossos alunos irá refletir na nossa vivência. Então, se você conseguir colocar em prática, melhor ainda. Estes exercícios que foram demonstrados aqui são alguns exercícios que você pode fazer para melhorar tudo isso que a gente viu na teoria. Porém, há muitos outros exercícios que podem ser feitos e que podem haver variações, que você pode aumentar o nível, assim conforme você for evoluindo dentro do exercício. Assim como professor, conforme você for verificando a melhora da sua turma, você precisa buscar algumas variações para continuar mantendo ou ainda evoluindo dentro do exercício. Contudo, os 3 princípios básicos do balé clássico não são só esse conteúdo que eu apresentei aqui. É possível sim aprofundar essa temática, tanto melhorando a sua metodologia de ensino, como procurando melhorar a sua técnica clássica como bailarino. Porém, a gente já conseguiu construir um caminho bem sólido, né, e uma base bem real e fortificada para que você consiga evoluir dentro da dança clássica. E para concluir, vamos resumir os itens mais importantes que devem ficar bem claros sobre os princípios do balé clássico. Posicionar a pelvis através dos músculos abdominais e os glúteos. Alongar a coluna ativando os músculos que se estendem de cada lado da coluna e o músculo latíssimo do dorso. Virar andeor e estabilizar a pelvis ativando os músculos internos da coxa. Colocar o peso à frente usando os músculos do jarrete que cruzam a parte posterior da coxa. Essas ações não trabalham separadamente, ou seja, elas precisam ser coordenadas. Quando a pelvis está na posição correta, os músculos do andeor começam a trabalhar. Se colocarmos o peso para frente, os músculos do jarrete também entrarão em ação. E, consequentemente, se a coluna estiver alongada, a caixa torácica e os ombros ficarão em alinhamento certo com a pelvis.
Portanto, os princípios básicos do balé clássico fazem parte de uma cadeia de ações que precisam desenvolver e trabalhar desde o início para que seja possível evoluir e enxergar progresso dentro do estudo da dança. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido mais sobre o balé clássico, evoluindo junto comigo tanto a sua metodologia de ensino como professor ou a sua técnica como bailarino. Até a próxima! Tchau!